Vamos lá, pessoal, para mais um vídeo aqui gravando e falando a respeito disso que está acontecendo no nosso país. Tá? O presidente volta e meia tá muito confusa a nossa situação. Tá? Para quem não me conhece, eu sou o William, esse é o meu canal. Tá? Aqueles que já são inscritos no canal, eu agradeço, peço que continuem. Tá? Mas o que acontece? Tá? Onde eu comento as atualidades aqui no meio dessa quarentena. O que acontece? Uma hora ou outra, volta e meia, tá? Surge essa questão agora, tá? Se a respeito do presidente estar infectado ou não, tá? Como eu já falei anteriormente aqui uma vez, tá? Todo e qualquer apoio que o Bolsonaro recebe hoje em dia, tá? Não é mais significante, pelo menos do ponto de vista que possa formar uma base sólida para ele, tá entendendo? O que eu quero dizer é que quando o Bolsonaro, tá, ele veio de lá dos Estados Unidos numa comitiva no qual ele espalhou a doença para um monte de gente, não ele, mas um dos puxa-sacos que estava com ele, tá? Ele voltou pro Brasil, né? Se eu não me engano, isso foi em abril até que isso aconteceu, tá? Foi em abril que ele foi para os Estados Unidos numa comitiva com o presidente dos Estados Unidos, tá? E ele nessa comitiva dele, tá? Numa viagem que foi totalmente inútil para o Brasil, tá? Ele veio de lá e trouxe a doença. O que acontece é que na primeira vez o filho dele, que é aquele Eduardo Bananinha, que é aquele miliciano lá, aquele fracassado lá que criou toda aquela polêmica lá do AI-5 e tudo mais, tá? O Bolsonaro, ele disse pra Fox, tá? O Eduardo Bananinha, fracassado aquele, tá? Filho do fracassado Bolsonaro, disse que pra Fox, numa entrevista pra Fox, que o pai dele tinha testado positivo. A Fox replicou a notícia, a mídia brasileira replicou a notícia e ele voltou atrás e disse que a Fox mentiu, tá? E aí depois, nos dias que se passaram, nos dias posteriores, quando essa doença começou a se acentuar aqui nesse país, tá? O comportamento do Bolsonaro, ele foi oposto, tá? Ao comportamento da maioria das entidades regionais, das organizações, das instituições e da sociedade civil, né, que foi o de se recolher totalmente, tá? No caso do Bolsonaro, tá? Ele adotou aquela postura que a gente já conhece, né, de Nero, né, a postura do imperador do Romano Nero, de simplesmente não tá nem aí de simplesmente ignorar o sofrimento das pessoas, né. Então assim, ele fez aquele pronunciamento bizarro dele do dia 24 lá de março, se eu não me engano, tá, dizendo que a população tinha que ignorar completamente o isolamento social, tá, ir para as ruas e voltar a trabalhar, que não ia ter problema nenhum em fechar as escolas, tá? Que não nem se deveria fechar as escolas e que na realidade essa era só uma pandemia que estava matando cachorro e idoso, tá? Se eu não me engano foi isso que ele falou. Então, o que a gente pode tirar disso? Tá? Agora, na minha opinião, naqueles tempos ele estava infectado com essa doença, ele veio de lá com essa doença. Tanto é que ele deu uma entrevista posterior a março, né? Na época até o ministro era o Mandetta, onde ele falou que é possível que ele tivesse se infectado com essa doença. E ele menosprezou a doença. Aí depois, pouco tempo agora, depois de tudo que aconteceu, da crise com o Moro vazou, ele foi lá e disse que estava com a doença, pegou aquela porcaria daquela cloroquina, né? Agora, nesse mês, tá? E tomou a cloroquina e criou ali um cenário fictício de que a cloroquina tem alguma eficácia contra isso. Eu acho assim, ó, que esse cara, ele deveria, antes de mais nada, ser destituído do cargo, tá? Criminalizado, passar por um julgamento, tá? E ser preso. Porque todo mundo que tá morrendo agora é por culpa exclusivamente dele. É óbvio que se essa pandemia já estava aqui, ele iria matar pessoas, mas ele combateu o isolamento. O isolamento era a única forma que o Brasil, tá, e poderia ter de evitar esse mar de corpos que tá tendo, indo tudo para. As pessoas estão morrendo todos os dias, tá? Tá todo mundo indo para baixo da terra, tá? E você que tá me assistindo aí, você se cuide também. Tá? Não vai se enganar. Tá? É óbvio que a nossa vida tem que continuar, mas a economia a gente levanta. Né? Já os corpos a gente não tem como levantar. Né? Não ouça esse cara, ignore o que esse fracassado tem a dizer e siga as orientações de pessoas decentes.